Oi, eu sou Luciana, Luli Brasil no YouTube, falando diretamente do Canadá, onde cana não dá, mas dá problema político. Vamos lá então falar hoje sobre o assunto do momento, a renúncia do primeiro-ministro Justin Trudeau, embora alguns dizem que ele não está renunciando como primeiro-ministro, ele está renunciando como líder do Partido Liberal, que foi o partido eleito para ficar no ministério, né? Então, assim, indiretamente ele está renunciando o papel de primeiro-ministro. Em alguns sites, em alguns canais, inclusive o canal do Canadá Diário, você vai encontrar o Dimitri explicando mais detalhadamente os motivos, possíveis motivos, que mancharam a imagem de Justin Trudeau. Mas eu não vou falar sobre esse assunto por quê? Porque se a gente for olhar a vida de todos os políticos, a gente não vai encontrar um que seja páreo para ninguém, né? Assim, todos eles estão como um poleiro, todos sujos. Então vamos lá. Primeiro eu vou explicar para vocês o sistema político, né? Eu vou tentar ser rápida. Aqui está em inglês, porque é o site oficial do Canadá, né? Mas eu não vou ler, é para as pessoas que não entendem o que eu estou falando em português, né? Mas vamos para a tradução do site. Então vamos aqui. As eleições no Canadá vão ter que acontecer no em março, na primavera desse ano, né? E o sistema político do Canadá, a renúncia foi ontem, dia 6 de janeiro de 2025, hoje, dia 7 de janeiro de 2025, estão vendo quem é que vão colocar no lugar do Justin Trudeau no partido, né? Quem é que vai ficar no poder. E tem algumas caras que logo daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Então tudo aconteceu, todo esse problema de tirar o Justin Trudeau não foi porque a oposição estava mostrando os defeitos e tal. Aconteceu essa renúncia porque o partido quis que ele saísse. Um monte de gente colocou pressão, especialmente quando ele pediu para Cristina, me esqueci o nome dela, Cristina Freeland, que era a primeira-ministra das Finanças, ele pediu para que ela saísse e fosse para outro ministério. E ela não gostou, né? As finanças na mão dela, ela não gostou. A formação dela é jornalismo. Então, o que é que ela fez? Ela fez uma carta e falou na televisão todos os podres, né, que ela encontrou para destruir a imagem dele, né? Porque aí, antes de sair, ela derruba você. Ok. Guarda essa informação de Freeland. Eu não gosto dela. Quando ela fazia entrevista, ela ficava sacudindo o cabelo para frente para ficar jogando o cabelo para trás e que não sei o que. Não, não. Eu acho que ela estava mais preocupada com mostrar a imagem dela na câmera do que falar do assunto que era importante. Nunca gostei dela. Mas enfim, Justin Trudeau tem seus erros também, né? Como mostraram, e como eu estou dizendo, todos os outros têm, né? Começou a implicância quando ele teve o divórcio. Eu disse que não ia falar e estou falando, né? Começou a implicância quando teve o divórcio. Mas aí, em entrevista, a esposa dele disse que o divórcio ocorreu porque ela pediu para ele sair desse negócio de política e se dedicar mais à família. E aí ele não deixou a política. Né? Mas quando ela conheceu ele já era político. Né? Então, assim, vem de uma família de político. Então, o que aconteceu? Terminou tendo o divórcio. A desculpa
hoje em dia tá uma moda de dizer o político família. Se o cara é divorciado, o cara pode ser casado 3, 4, 5 vezes, mas se ele é divorciado, é mal visto, né? E eu digo o cara porque como a política daqui é muito apegada no, como é o nome? Eu já mostrei a vocês, tem vários símbolos de maçonaria no Canadá. Então, assim, é o patriarcal, o homem que pode ser o primeiro-ministro, geralmente. Eu ainda não vi mulher sendo primeira-ministra, mas tem governadores, né? Eu vou mostrar para vocês o que quer dizer governadora, porque o Canadá, o sistema político do Canadá é baseado no Reino Unido, ou seja, Inglaterra, é uma monarquia constitucional, o que significa que reconhecemos a rainha ou o rei, agora Charles, né, como chefe de Estado, enquanto o primeiro-ministro é o chefe do governo. Então, quem manda no Estado do Canadá, né, o Estado, a nação, é o rei da Inglaterra. Eu acredito que estava ganhando. O time estava ganhando muito bem, não precisa mudar. Sim, tem uma turminha da direita que está querendo mudar, né? Mas eu não acho que tem que mudar, né? Porque time que está ganhando não se mexe. Embora está tendo problema com o ministério, o país está tendo problema em vários setores de saúde, não está. Tem que se mexer nesses problemas. Então, o parlamento do Canadá é composto pelo monarca do Canadá, ou seja, a rainha ou o rei, que agora é o rei, a rainha já morreu, que é oficialmente é representado pelo governador geral. E aí é que entra uma mulher na história. O governador geral do Canadá é Mary Simon. Né? Mary Simon é uma servente civil canadense, diplomata e ela já foi a radialista, né? Que serviu, que é a 30ª governadora, ou seja, no 30, já teve 29 antes dela, né? Desde 2021. Ela é Inuk, por parte de mãe, por isso que ela tem cara de nativa de Índia, né? E do lado do. Então, ela é uma primeira indígena a fazer parte, né? Ela tem 77 anos, nasceu dia 20 de agosto de 1947. Quem era antes dela, eu não sei, né? Mas eu acho que eles tentaram corrigir o problema com os indígenas, colocando uma indígena como governadora. E realmente, porque se não tiver alguém do lado dos indígenas, ninguém vai respeitar a indígena, entendeu? Então ela é Inuk, do lado da mãe dela, e do lado do pai dela, não sei, não tem falando aqui. Ela está aqui, quem veio antes dela, né? Ela assumiu o parlamento ainda na monarquia da rainha, né, em 2021, antes da morte da rainha, Elizabeth II. Agora estamos com o que antes era príncipe, é o rei Charles III. Antes disso, ela era embaixadora do Canadá na Dinamarca. E assim a vida, sobre a vida dela, ela nasceu Mary Jenny May em 21 de agosto de 1947 em Fort Everett. Agora é quem diz Chualushu. Eu não sei pronunciar essa palavra. Não é inglês, é a língua do pai como é o nome?
língua do lugar, do indígena, né? Em Quebec, filha de Bob May, que era de Manitoba, e da descendência inglesa, e a mãe dela é Nancy, que é Inuk. O pai dela foi relocado para o norte na sua infância, né? Na sua adolescência, e se tornou gerente do Hudson Bay Company, que é a companhia que fez com que é da Baía de Hudson, que fez com que o Canadá começasse a surgir, né? Enfim, então não vou ficar me atendo ao nome dela, então o Inuk, né, é, tá aqui, tá super distribuído os Inuks, a nação Inuk, né? Mas vamos lá, continuando. Não vou mostrar o mapa do... Esse aqui é o mapa do Canadá onde é que estão os Inuks, né? Mas enfim, se eu ficar falando desse assunto, vai demorar demais. Vamos lá então. Então, o Canadá é como eu já disse, o sistema do Canadá é monarquia parlamentarista, né? E a gente não vota no premier. No premier não vota no primeiro-ministro. A gente vota em pessoas que vão eleger o primeiro-ministro. A gente vota no partido, né? Então, vamos lá. Então, o parlamento do Canadá é composto pelo monarca, como eu já falei, o Senado e as câmaras comuns. O Senado tem 105 assentos e seus membros são nomeados pelo governador-geral, por recomendação do primeiro-ministro. A Câmara dos Comuns consiste em 338 membros que são eleitos por cidadãos canadenses. Então, na Câmara dos Comuns é que a gente vota para as pessoas e essas pessoas é que podem votar e colocar, né? Então, que são eleitos por cidadãos canadenses em eleições gerais e eleições suplementares. De acordo com a Constituição do Canadá, as eleições são realizadas pelo menos uma vez a cada 5 anos, só que em 2007 o Parlamento aprovou o projeto-lei C-16, que estabeleceu datas fixas para as eleições a cada 4 anos. Acharam 5 anos muito tempo. Na terceira segunda-feira de outubro, no entanto, uma eleição pode ser convocada antes. Se o governador-geral aceitar o conselho do primeiro-ministro de dissolver o parlamento, ou se o governador-geral aceitar a renúncia do primeiro-ministro após o governo ter sido derrotado numa moção de confiança na Câmara e o governador-geral não pedir ao líder de outro partido para se tornar primeiro-ministro e formar um governo, ou seja, o partido do Justin Trudeau, o liberal, está procurando alguém entre eles, para eles voltarem entre eles, para assumir o partido. Segura aí que a gente chega lá. A representação da Câmara dos Comuns é baseada em divisões geográficas conhecidas como os distritos eleitorais, comumente chamados de ridings. O número de distritos eleitorais é estabelecido por uma fórmula definida como Constitution Act 1867. E um membro do parlamento, MP, é eleito em cada distrito eleitoral, né? O Canadá tem atualmente 338 ridings, mas ele não tem 338 estados, né? O sistema eleitoral do Canadá é conhecido como um sistema de pluralidade de membro único, ou first past the post.
Em cada distrito eleitoral, o candidato com o maior número de votos ganha uma cadeira na Câmara dos Comuns e representa aquele distrito eleitoral como um MP. Uma maioria absoluta mais de 50% de votos, dos votos do distrito eleitoral, não é necessária para que um candidato seja eleito. A votação no Canadá é por voto secreto. A segurança do voto é primordial e o sistema torna impossível descobrir em quem qualquer eleitor votou. Aí a gente cai na questão do Poilievre, Pierre Poilievre, que é do partido de direita, extrema direita, conservador, Partido Conservador do Canadá. Ele quer que a eleição seja aberta. Assim como naquele tempo que você tinha medo de votar algum candidato que seu patrão não deixava. Então Pierre Poilievre quer votar nesse tipo de eleição, né? Porque assim ele consegue ser eleito, só pode. Que absurdo. Então você sabia que o parlamento e o governo não são a mesma coisa? Não são. O parlamento é composto pelo monarca, representado pelo governo geral, senadores nomeados e membros eleitos da Câmara dos Comuns. Então, os senadores nomeados é uma coisa, a Câmara do Comum é a que a gente votou. O governo é responsável por administrar os negócios do país. Ele é geralmente formado pelo partido político que tem mais representantes eleitos e é liderado pelo primeiro-ministro. Então, assim, o partido que tiver mais pessoas eleitas é o partido que vai ficar com o poder, com o primeiro-ministro, entendeu? Então é assim que acontece. A gente vai votar nos caras, no partido. Aquele partido que ganhar que vai. Então eles mostram o gosto de uma pessoa. É esse aqui que vai ficar. Vocês querem esse? E aí a gente vota no partido para que aquele fulano lidere. O problema é que às vezes ele bota um jeito que a gente não quer. Né? Então assim fica difícil. Eu não gosto de pensar. Eu nunca votei aqui no Canadá. Na próxima eleição vai ser a primeira vez que eu posso ou não ir votar, porque não é obrigatório. Vamos lá de volta ao assunto então. Cristina, essa aqui, mandou aquela carta, né? E ela agora quer ser primeira-ministra. Ela está querendo ser eleita pelo Partido Liberal para ser primeira-ministra. Então, esse foi o interesse dela de derrubar Justin Trudeau, porque se eu não posso ficar com as finanças na minha mão, você também não vai ficar ministra, eu vou tomar seu lugar. É disso para cima que ela quer. Eu não acredito que ela vai conseguir. Vamos lá, então. Então temos Chrystia Freeland, depois tem Mark Carney, Dominic LeBlanc, François-Philippe Champagne, Melanie Joly, Anita Anand e Christy Clark, do Partido Liberal, que estão querendo ser líderes, e tem aí essa explicação no canal sobre quem são eles, Eu não vou ler porque senão vai demorar mais do que já demorou. Acho que eu já passei 10 minutos há muito tempo. Bora lá. Então, Chrystia Freeland, que tirou Trudeau, né? Ela foi a deputada primeira-ministra do primeiro-ministro de Finanças, que saiu no mês passado, pediu demissão no mês passado, Cristina Alexandra Freeland, como é o nome do ministro, que é do MP, né, que é uma dos ministros escolhidos, não foi a gente que escolheu, foi a governadora que escolheu, nascida em 2 de agosto de 1968, mesma data do meu marido.
é uma política canadense jornalista que serviu como membro do parlamento. A universidade que ela foi Rosedale desde 2000, foi em 2015. O esposo dela é Graham Buckley, jornalista investigativo do New York Times, e tem 3 filhos. Ela vem de uma família de gente famosa, né? Gente que já foi político, como Michael Chomiaga, que foi avô materno, não falando da mãe dela, né? John Paul Hemka, tio, e Ged Baldwin, tio-avô. É tudo gente famosa, né? Ninguém pega a gente sem fama, né? E o outro que eu acho que pode ganhar, não estou falando de todos esses aqui que estão na lista, não. Ela e esse aqui que eu acho. Eles ainda acham que esse vai ganhar, que pode ganhar também, mas esses outros tem chance não. Primeiro que mulher, essa daqui é indiana, né? De descendente de indiano, não acham que vai ganhar. Então tá entre esses 3. Cristina Freeland, François Philippe e Dominique Leblanc. Então não vou falar de Dominique Leblanc, que é um advogado e tal, que é das finanças também, mas vou falar de François Philippe Champagne, que nasceu 25 de junho de 1970. É um político canadense que foi ministro da Inovação, Ciência e Indústria desde 2021. Ele foi ministro das Relações Exteriores de 2019 a 2021. Foi eleito para representar o distrito de Saint-Maurice-Champlain na Câmara dos Comuns na eleição de 2015 pelo Partido Liberal. Ele se tornou ministro da Inovação, Ciência e Indústria em 12 de janeiro de 2021, após uma remodelação do gabinete para ver se dava jeito de salvar. Todos esses 2 são do Partido Liberal porque querem substituir o Trudeau, que saiu antes de tentarem fazer impeachment dele. Ele, como é o nome? Se demitiu, sei lá. Ele resign, que eles chamam, sei lá. E quem é que está concorrendo ao partido? Quem são os candidatos que vão concorrer? Acho que é em março vai ter a eleição, porque não tem como esperar mais longe. Vão ficar 3 meses só esse povo do Partido Liberal. Então vão ser candidatos no Partido Novo Democrata, Jagmeet Singh, Jimmy Dhaliwal, que nasceu em 2 de janeiro de 1979, em Scarborough, Ontário. Seus pais eram ou são, porque eu acho que ainda são vivos, Harmeet Kaur e Jagtaran Singh. Ambos vindos do estado de Punjab, na Índia. Ele começou sua carreira como advogado de defesa criminal. Singh foi eleito pela primeira vez na eleição provincial de Ontário em 2011. Jagmeet Singh se casou, porque está na moda, né, casar para dizer que é família. A maioria saiu casando para ganhar a eleição, porque vamos chamar assim, a era Trudeau. Na era Trudeau foi eleito em 2013, né, então veio sair agora em 2024, então 10 anos já é uma era. Então, na era Trudeau, né, para poder derrubar o Trudeau tem que ser um homem de família, com filhos, né? Então, o Trudeau teve o divórcio e isso afetou a imagem dele, além de outras coisas. Jagmeet Singh se casou com Gurkiran Kaur Sidhu, então já tá para ver que é da família da mãe dele, né? Provavelmente prima dele,
porque é cultura, né? Mas assim, não vou falar da cultura da Índia. Vamos lá. Em 22 de fevereiro de 2018, no México, casaram, né? Em 6 de abril de 1990, Gurkiran Kaur nasceu no Canadá. Atualmente ela tem 31 anos. 31, não sou boa em matemática não. Nasceu, como é que se ela nasceu em 1990, ela não tem 31, diga-se de passagem. Ela tem 35, né? Ou vai completar 35. Deixa pra lá. Ela é designer. Não, vai ser 34. Ela é designer, né? De moda e cofundadora com sua irmã Jagiro, sei lá, de uma empresa de roupas Punjab chamada Janeiro. E agora eu não achei quando é que essa empresa de roupa foi fundada, se foi antes ou depois do casamento, porque estão falando do Justin Trudeau, da questão de nepotismo, mas teve muitos outros, como o Pierre Poilievre, tá tendo história, teve uma época de história de nepotismo, né? Então, assim, não é uma coisa incomum aqui. Nepotismo é quando coloca alguém da sua família em algum poder, né? Em agosto de 2021, o casal anunciou que estava esperando sua primeira menina na segunda-feira, 3 de janeiro de 2022, né? Nasceu. A segunda menina nasceu dia 14 de janeiro de dezembro de 2023. Já o outro candidato da oposição é do Bloco Québécois, é o Yves Blanchet, que nasceu em 16 de abril de 1965 em Drummondville, Quebec, filho de Pierre Bedard e uma enfermeira e Raymond Blanchet, um técnico e eletricista. Ele se formou na Université de Montréal, onde obteve o diploma de bacharel de História e Antropologia em 1987. Mais tarde trabalhou como professor e foi fundador de uma empresa de gerenciamento de artistas, discos e shows, da YFB Incorporation, enquanto era presidente da ADSO de 2003 a 2006. Ele foi nomeado Personalidade Empresarial Local do Ano pela Câmara do Comércio de Drummondville, enquanto ele e artistas associados receberam 10 prêmios Félix. Não duvido nada com essas vitórias para o prêmio, né? Mas enfim. Blanchet se casou e agora está separado de Nancy Desiel. A separação dizem que foi por causa da época da pandemia. Em setembro de 2020, Blanchet testou positivo para Covid-19 logo após sua esposa ter testado positivo no início do mês, exigindo que ele se isolasse em sua residência em Shawinigan, Quebec, né, durante a pandemia. Já o Partido Conservador, Pierre Poilievre nasceu de uma mãe de 16 anos em Calgary e foi adotado por seus pais Marlene e Don Poilievre, professores de Saskatchewan. Ele frequentou a Universidade de Calgary, onde foi ativo no Clube Conservador do campus e se formou em Relações Internacionais antes de concorrer ao cargo
do partido, né? Cabeça do partido. Pierre Poilievre, senhor Pierre Poilievre, trabalhou para Stockwell Day, então membro da Aliança Canadense. Casou-se com sua esposa Naida, nascida Anaida Galindo, 5 de março de 1987. A idade dela é 37 anos. Nasceu em Caracas, Venezuela. Em 2017 eles casaram, né? E eles têm 2 filhos, Valentina e Cruz. Aos 20 e poucos anos, Poilievre finalmente conheceu sua mãe biológica, uma enfermeira, na Carolina do Norte, e seu avô materno pela primeira vez, né? Os pais de Pierre Poilievre se divorciaram depois que o pai adotivo dele se assumiu como sendo homossexual. E ele até hoje vive perseguindo os LGBTQIA+. Então é isso, né? Pierre Poilievre não é a favor das políticas a favor dos nativos, dos aborígenes, dos indígenas, né? Dos povos indígenas. Tem outros candidatos, mas eles não têm tanta força quanto esses 3, né? Que vão concorrer. Deixa eu até colocar aqui. Então, os candidatos para a próxima eleição. Cadê? Sumiu a foto. Acho que aí atualizaram, né? Que eles estão falando dos candidatos para essa eleição agora. Mas não é sobre eles. Aqui. Aqui são os partidos que existem para ser muita força, né? Não todos. Tem o Bloc Québécois, que é o que eu falei, que é o Blanchet. Tem o Liberal, que é o que está no poder. Tem o Conservative, que é o que dá uma sua da oposição. Atualmente eles estão presos nessa história de falar quem é que vai concorrer, com, já que o Trudeau saiu. Então são esses aqui os candidatos: Pierre Poilievre, Jagmeet Singh, Yves François Blanchet, tem essa aqui, Elizabeth May, eu não citei ela. E tem o Partido People, que eu também não citei porque tem força. Só um milagre mesmo para eles ganharem.
Já mexeram nas fotos. Então é isso. Então vamos ficando por aqui e porque sempre termina muito comprido o vídeo. Então obrigada por ter assistido. Beijos e fiquemos com Deus.